Oi pessoal, eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre lógica de programação para iniciantes. A lógica de programação é a coisa mais importante que você vai aprender. Então, se você dominar ela, você vai aprender com muita facilidade qualquer linguagem, qualquer tecnologia que você tiver interesse. E muitas pessoas, elas não dão muita importância, sabe, para essa questão e elas acabam treinando muito. E você pode ter certeza que treinar isso, ter todo um domínio da lógica de programação vai transformar você em um profissional diferenciado, pode ter certeza disso. Mas afinal, o que é, né, essa lógica de programação? De um modo bem simples, é basicamente pegar problemas que nós, seres humanos, temos no dia a dia e ensinar o computador a resolver ele. O computador não é um ser humano, ele não é inteligente como nós, então ele precisa de toda uma sequência de passos para conseguir resolver um problema. Por exemplo, vamos calcular o IMC. O que precisamos? Precisamos pegar a altura, pegar o peso, elevar a altura ao quadrado e dividir o peso pela altura elevado ao quadrado. Só que o computador ele não consegue pensar dessa forma, então nós precisamos passar passo a passo para ele. Outro exemplo muito simples que eu gosto muito é a questão de atravessar a rua. Você primeiro olha para a direita, olha para a esquerda, se não estiver vindo carro de nenhum dos lados, você atravessa. Só que isso é uma coisa que a gente faz de uma forma muito automática, né, quando vamos atravessar uma rua. Mas um computador não pensa como nós, seres humanos. Então ele precisa dessa lógica de programação, ele precisa dessa estrutura para ele saber o que ele vai fazer. E com isso entramos num termo muito importante, que é o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos finitos para resolver um determinado problema. E ele é muito importante, né? Para qualquer tipo de problema que você vai resolver, você tem uma sequência de passos, né? E você vai utilizar o algoritmo para isso, para ensinar o computador a como resolver. E com o tempo você vai pegando a prática, os desenvolvedores sempre tem que ter essa sequência, né, de passos para ensinar o computador, mas com o tempo você vai pegando a prática, isso vai se tornar algo muito habitual, mas de princípio você precisa sim compreender exatamente do que se trata e praticar. Para começar a programar, alguns conceitos iniciais são muito importantes. O primeiro deles é a variável. Estou fazendo uma analogia que eu gosto muito. Imagine um armário, e esse armário tem diversas divisões. Esse armário, ele é como a memória do computador. E cada uma dessas divisões, ela pode guardar uma determinada coisa. Por exemplo, vamos guardar o meu nome, vamos guardar a minha idade, a minha altura e o meu peso. Esse espaço que eu estou guardando são as minhas variáveis. E esses dados são os valores de cada um deles. Então, a variável é dar um nome, né, para um espacinho da memória. Isso é criar uma variável. E essas variáveis, elas têm diversos tipos. O meu nome, por exemplo, é uma string, a minha idade é um inteiro, o meu peso e minha altura são floats. E eu vou deixar um material adicional com algumas dicas, né, explicando o que são essas coisas, alguns conceitos adicionais, com uma documentação do Python também explicando cada uma dessas coisas. Também é importante entender o que são inputs e outputs. Mas para isso, é melhor explicar com programação mesmo, com a mão na massa. E para ensinar essas coisas, eu vou utilizar a linguagem Python. Eu escolhi essa linguagem porque ela é uma linguagem muito simples, de alto nível, então ela é muito fácil de um ser humano compreender, ainda mais quando está tendo seu primeiro contato com a programação. Com certeza, para outros tipos de estruturas eu aconselho outras linguagens, mas isso são para outros vídeos. Mas para esse momento inicial, para compreender bem o que são as variáveis, como atribuir os valores a elas, a questão do input e output, que são o foco desse vídeo, eu preferi utilizar o Python, porque ele é uma linguagem muito simples. E eu vou deixar também na descrição um vídeo para fazer a instalação da IDE que eu vou estar utilizando, que é o VS Code, e a linguagem do Python. Então, pessoal, agora eu vou programar um pouquinho aqui com vocês. E eu vou estar olhando para cá por conta do computador, mas eu vou estar falando com vocês aqui. A IDE que eu estou utilizando é o VS Code e a linguagem é o Python. E eu vou deixar as instalações, um vídeo de instalação aí embaixo para vocês conseguirem fazer as instalações necessárias no computador para conseguir fazer as atividades. Então, a primeira coisa, normalmente, que a gente faz quando está aprendendo uma linguagem nova, foi a primeira coisa que eu fiz todas as vezes que eu fui aprender uma linguagem nova, e também quando eu comecei a aprender lógica de programação, que é a questão de fazer um print hello world, um print olá mundo.
Então, o print, em muitas linguagens, depende da linguagem, né? Aqui no Python, pelo menos, é o print. É a forma de você dar o seu output. Você vai sair com as coisas do computador para o console, aqui no caso, né? Mas em determinadas linguagens, dependendo da aplicação, você vai conseguir sair com isso para uma tela web, uma aplicação web, um aplicativo, vai depender da sua escolha. Mas começando aqui, né? Então, aqui no Python, o print representa o nosso output. Então, com o print a gente vai imprimir alguma coisa na tela, que no caso a gente vai estar usando o nosso console. Abre e fecha parênteses, porque ela é uma função, né? Então, normalmente as funções têm essa questão de abrir e fechar parênteses. E a gente vai digitar um texto. Aqui no Python você pode utilizar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Normalmente eu utilizo aspas simples mesmo. E a gente vai digitar o nosso olá mundo. E aqui no cantinho, nesse triângulozinho, a gente imprime isso. Então, quando a gente clicar para rodar, aqui no nosso console a gente percebe, né, que essa mensagem de olá mundo realmente saiu no console. Então, assim a gente realiza os nossos outputs. Antes de explicar sobre o input, a gente vai começar com as variáveis, porque vai dar um gancho muito importante para o assunto. Então, vamos fazer o nosso código do IMC. Primeiramente, criamos o nome da variável, peso. Nossa variável peso vai receber, aqui o símbolo de igual, apenas um símbolo de igual, representa esse recebimento, ele recebe alguma coisa. Então, o peso vai receber o meu peso, que é 61. E aqui, nós vamos digitar a altura, que vai receber 1,60. Aqui, normalmente, até quando for mexer com dinheiro, vai utilizar o ponto, porque não aceita normalmente a vírgula, certo? Algumas linguagens aceitam, não tenho certeza sobre o Python. Acredito que algumas versões aceitem, mas normalmente as linguagens costumam usar o ponto. E o peso, ele tá no formato de int. E a nossa altura está no formato de float, certo? E agora a gente vai calcular o nosso IMC. Esses tipos vão estar no material adicional com uma documentação do Python explicando exatamente o que é cada tipo, como que eles funcionam, o que você pode colocar em cada tipo, tá bom? Vai estar logo abaixo no material adicional. Agora, o nosso IMC, né? O que é o nosso IMC? A nossa variável IMC, ela vai receber o nosso peso. Note que aqui a gente não digita mais o valor do peso, e sim o nome da variável, porque essa variável peso, esse nome peso, agora ele passa a representar o valor 61, porque ele recebeu esse valor, agora esse valor pertence a ele. Então, ele recebe o peso dividido, aqui a barra invertida representa essa questão de divisão. Também vai ter todas essas questões dos operadores no material adicional, com as operações e como que elas são no Python, né? E o que elas representam, né? O que cada um desses símbolos são. Então, aqui a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer a altura vezes a altura, porque a altura é o quadrado, né? Então, podemos fazer a altura vezes a altura utilizando o asterisco, ou podemos fazer o exponencial, que é asterisco, asteriscos 2. Fazemos a altura ao quadrado também. E agora nós vamos printar isso para o mundo com aquela funçãozinha que a gente já conhece, que é o print. E nesse caso a gente não vai colocar um texto, a gente vai colocar variável. Então a gente não precisa utilizar aspas. Então a gente vem IMC. Então, no momento que vou limpar aqui o terminal, e vamos rodar esse código. E saímos aqui com o valor do meu IMC, 23,82. Agora, a gente vai calcular o IMC de outra pessoa, certo? Em vez de 61, essa pessoa pesa 70 quilos. E ao invés de 1,60 m, essa pessoa tem 1,75 m. Vamos lá rodar esse código de novo. 22,85. A gente quer calcular agora de uma terceira pessoa. Ela tem 58 quilos e tem 1,60 m. E aqui a gente roda o código novamente. E agora uma pessoa que ainda com 58 quilos mais 1,50 m. Rodamos o código novamente.
notem uma coisa. Todas as vezes que eu quis calcular esse valor para um outro usuário, eu tive que ir lá no código e alterar o valor da minha variável. E isso, quando se trata de um código muito grande, um código que tem muito essa questão de mudar o que você vai exibir, o que você vai fazer com o código para cada um dos usuários, se torna um pouco cansativo, um pouco massivo você ter que ir lá no código, mudar esses dados para depois você conseguir fazer o que você quer. E em determinadas situações, por exemplo, num programa, num site, que você tem que receber as coisas do usuário, o usuário vai te dar ali, ó, meu peso é esse, minha altura é essa, calcula aí pra mim. Então não é viável você estar lá o tempo todo, não, chegou um usuário aqui, deixa eu mudar. Então, para isso, existem os nossos inputs. Os nossos inputs, eles servem para receber esses dados do usuário. Então, eu não vou mais digitar qual que é o peso, nem qual que é a altura. Eu vou receber, eu vou solicitar isso do usuário. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer isso por meio do terminal, mas isso pode ser uma tela web, como eu já havia comentado, qualquer coisa. Então, vamos lá. O nosso peso, ele é do tipo int. Colocamos os parênteses por conta de ser uma função. E a questão do input, literalmente aqui no Python chamamos de input, e com os parênteses para receber. Quando você vai solicitar uma coisa para o usuário, você pode escrever um texto. Então, vamos escrever aqui, digite o seu peso. E vamos sinalizar para ele que isso é um peso inteiro, né? Sem a parte fracionária. E o mesmo a gente vai fazer para a altura. Só que a altura, lembrando, é um float. Então, a gente coloca um float, abre e fecha parênteses, input, abre e fecha parênteses. E a gente diz para ele, digite a sua altura. E vamos sinalizar que é em metros. Então, quando a gente rodar esse código, o que vai acontecer agora? Ele pediu no console para o usuário digitar o peso. E tá vendo esse sinalzinho aqui? Esse apito na tela? Ele vai ficar esperando. O código não vai fazer mais nada até que você digite qual que é o seu peso. Então, qual que é o meu peso? 61. Vamos para a próxima etapa. Digite a sua altura. Novamente, ele não vai continuar nada no código enquanto eu não dizer a minha altura. Então, quando eu digo a minha altura, ele calcula o IMC. Então, a partir do momento que a gente coloca os inputs, vai estar pedindo para o usuário digitar uma coisa. Se o usuário não fizer isso, se ele não digitar, o código não vai rodar, porque pelo menos o Python e outras linguagens também vão acontecer isso. O Python, ele é uma linguagem que vai rodando linha a linha. Então, chegou naquela linha, você não digitou nada, ele vai ficar ali eternamente. E mesmo em outros tipos de linguagem, tudo vai sempre acontecer isso. Nenhuma linguagem vai rodar enquanto você não digitar os dados do usuário quando ela está fazendo essa solicitação. Então, explicando só uma coisa antes de terminar o vídeo. Aqui, como vocês podem perceber, eu utilizei o int antes do input e o float antes do input. E por que isso? Vamos comentar esse código. Quando a gente comenta o código e a gente roda, o compilador não vai ler isso. Vai ser só um comentário, literalmente. Aqui no Python é com a hashtag, com cerquilha, né? E não vai compilar essa parte, só o que não está comentado. Então, vamos colocar aqui que a gente vai receber uma variável chamada n. E a gente vai receber um input. Isso vamos colocar digit. Algo. E aqui tem uma função no Python que a gente consegue ver o tipo das variáveis. Então, a gente vai colocar para printar o tipo de n, certo? Então, vamos começar a executar esse código. Vamos lá. Vamos digitar o meu nome. Tipo, aqui apareceu que é uma string. E está certo, o meu nome é composto por letras, né? E quando a gente tem essa questão de letras, é uma string. Mas agora vamos rodar novamente, vamos digitar um número 5. E novamente deu uma string. Mas o 5 não é uma string, o 5 é um número e deveria ser do tipo inteiro. Então, o que acontece é que aqui no Python, quando a gente utiliza a função input, por padrão, ela vai ler uma string.
Então, quando a gente está lendo um número e a gente quer que realmente esse número esteja nesse formato, a gente utiliza isso, a gente utiliza a função do int, a gente utiliza a função do float, para não acontecer essa questão de, por exemplo, a gente tentar fazer uma conta com uma string, que é algo que não vai dar certo. Hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no material abaixo 3 exercícios para vocês praticarem. Vou deixar também a resolução para vocês compararem o modo como eu resolvi eles. E é isso, gente. Pratiquem não só esses exercícios que eu deixei, pratiquem outros também, pesquisem na internet, existem diversos. É muito importante essa questão da prática, porque a gente só aprende efetivamente quando a gente coloca a mão na massa e faz realmente os exercícios. E lembrando, a lógica de programação, ela é o principal, ela deve ser o ponto principal quando você está iniciando. Então, não importa a linguagem que eu utilizei aqui. Nesse caso, eu optei por utilizar o Python por ser uma linguagem muito simples para iniciantes, mas eu poderia ter utilizado o C, poderia ter usado JavaScript, C Sharp, qualquer outra linguagem. E em determinados vídeos eu vou até trazer outras linguagens, porque para determinados tipos de temas, eu acredito que outras linguagens sejam importantes para você compreender realmente como as coisas funcionam, porque o Python ele dá uma ajudadinha boa em determinadas situações, e em alguns casos não é isso que eu quero, né? Não é esse o meu propósito. Mas, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para ensinar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões de melhorias, sugestões de vídeos, o que vocês gostariam de ver por aqui, o que vocês gostaram no vídeo, o que vocês não gostaram também, que eu possa melhorar. E não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para estar atento aos próximos vídeos. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.